Nós não podemos perder o embalo que aquela manifestação de surdos criou em Brasília e outros eventos até de mau gosto que acabaram provocando a reação das pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Nós precisamos mostrar atenção, preocupação real para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, pessoa doente, com lesões permanentes ou transitórias, as crianças. E isso tem que estar na nossa pele, tem que entrar na nossa cabeça, tem que ser uma preocupação permanente de todos nós. O que mais vimos nesses últimos anos foram seminários, reuniões, discussões infindáveis, muitas delas inúteis, outras conceituais, em muitos casos uma contaminação política ou ideológica, e a maioria não entrando no mérito da aplicação da legislação relativa às pessoas com deficiência. As nossas cidades estão cada vez piores e é fácil, né? Desafio qualquer um a andar pela cidade, entrar de loja em loja, repartição pública em repartição pública, né? Em qualquer lugar de lazer, até religioso, né? E procurar observar a acessibilidade, a capacidade de comunicação das pessoas responsáveis a ter contato com o público e das instalações existentes. Nós tínhamos até agora a desculpa da crise econômica. Surpreendentemente, há 2 ou 3 anos atrás, a gente viu que o Brasil não estava tão mal assim, podendo fazer uma coleção de novos estádios de futebol, metrô, aeroporto, tudo, porque a gosto de alguns nós vamos ter a Copa do Mundo de 2014, grande coisa, né? Bem, quem gosta de futebol, é fanático, pode até achar que isso é importante. E para a indústria de turismo, ou coisa assim, isso vai ser um momento pontual, quer dizer, durante um mês vão ganhar muito dinheiro. Para a mídia que vive disso, basta ver o tempo que ela gasta todo dia com futebol, é fácil de entender por que eles pressionam tanto para que tudo aconteça bem. Mas a Copa do Mundo, né, mostrou também como nós estávamos atrasados. Bastou vir aqui meia dúzia de fiscais para o pessoal descobrir que os aeroportos, os acessos, as próprias ruas precisam de ajustes. Isso numa cidade como Curitiba, que é famosa pela sua qualidade urbanística. Imagina o resto. Então, a questão da acessibilidade é muito séria e nós temos que nos perguntar, né, como é que está a questão da autonomia, da acessibilidade, né? Como é que está a vida, né? Começando até pela própria casa, né? Às vezes a gente fala do quintal dos outros e não vê o da gente, né? Mas nós precisamos ver o que nós temos, como é que nós vivemos, né? Tem muito sentido a gente falar
do ambiente alheio e não prestar atenção ao próprio ambiente. Então, nós temos que ter atenção. O drama é que toda essa geração de adultos, né, não teve nas universidades, nas escolas, educação em relação a móveis, a segurança em casa, arquitetura, desenho universal, coisas assim. Isso tudo é novidade. Mas a lei não. A legislação já é bem antiga, né? Já daria para muita coisa ter sido feita, né? E coisas como as calçadas, os passeios, né? Agora, felizmente, a BNT começa a soltar suas normas técnicas. Provavelmente, diante da expectativa da Copa do Mundo, o pessoal agora está começando a concluir trabalhos que começaram há muitos anos. E o turista, principalmente, ele gosta de andar, né? De poder se deslocar pela cidade, ainda mais se vai ficar um mês no lugar. Então, até é bom perguntar, né, se as nossas calçadas não vão machucar muita gente aí que está acostumada a andar pela sua cidade sem olhar para o chão. Aqui em Curitiba nós aprendemos a andar olhando para o chão, tendo que tomar cuidado a cada passo para não se arrebentar e ainda sair com vergonha do tombo que levou. Mas se nós queremos mostrar, pelo menos nessas 14 famosas cidades, que respeitamos os farofeiros ou os príncipes árabes que virão aqui, ou a família da FIFA, como disse ontem o presidente Robert Blatt, lá respondendo a dúvidas que os jornalistas levantaram em relação à moralidade da própria FIFA, né? Para receber bem essa família, bem, eles não vão andar, eles vão ter todas as mordomias do mundo. Quem vai andar será o torcedor, né? E esses torcedores vão precisar de calçadas, vão precisar caminhar, né? Então, até é um teste. Você se sente seguro caminhando pela cidade? Dependendo da resposta, está tudo. Não há necessidade de acrescentar nada. As nossas lojas, né? É impressionante. Qualquer lugar que você vá, né, você vê a falta de rampas, a falta de treinamento das pessoas para lidar com uma pessoa surda, ou deficiente visual, ou intelectual, idoso. O idoso vive um problema sério porque ele vai perdendo a audição, a visão, a agilidade física, e aí subir escadas complicadas, ter que falar no meio de uma multidão, tentar entender o que as pessoas falam é complicado, ainda mais se ele não for daqui, né? Se for uma pessoa de outra região do Brasil ou do mundo. Então, a capacidade de comunicação é muito importante, né? E nós temos que ver isso. Até temos o SENAC, né? O sistema 3S deveria estar, provavelmente, gastando muito no treinamento de comerciários, de atendentes, para que o Brasil, de fato, seja melhor, né? SENAC, o sistema 3S custa caro para o Brasil, não é barato não. E as nossas escolas, né, que agora estão preparando os garotos que daqui a 4 anos poderão estar com 18, 19, 20 anos nos estádios aí torcendo, né, desesperadamente talvez pelo clube, pelo Brasil, coisa assim, né? Eles têm treinamento nas escolas em relação à pessoa com deficiência.
primeiros socorros, problema do idoso, né? Pânico, como enfrentar situações de risco. É muito complicado ensinar adultos. Os adultos normalmente têm convicções. Já o jovem, né, de 11, 12, 13, 14 anos, é mais maleável, é mais acessível. E aquele pouco que ele aprender, se for pouco, vai valer para o resto da vida. Não se faz um prédio em cima de bases ruins. Então, o ensino do primeiro grau, ele precisa ter atenção muito especial para sociedades numerosas, como são as nossas grandes cidades. Então, dentro da escola, a juventude tem que ser educada e treinada para viver em ambientes densamente povoados, com riscos de toda a espécie, entre eles pânico. Afinal, o terrorismo no mundo virou uma praga, né? E agora nós temos que pensar em que uma Copa do Mundo não vai atrair só santinho para cá, né? Então, a nossa população precisa, de fato, ser educada. E é nas escolas de primeiro e segundo grau que nós deveremos atuar com mais força, né, para educar. No terceiro grau a gente ensina, né, uma profissão. É muito difícil educar do terceiro grau para frente. O cara é mal educado, vai continuar e vai se preocupar apenas em aprender sua profissão e pronto. Então a educação é o grande desafio do primeiro grau e do segundo grau escolares no Brasil e no mundo, né? Porque isso não é problema só brasileiro. Então nós precisamos disso. Agora, e o MEC? Será que está fiscalizando, de fato, está vendo essas questões? Né? Tem estrutura para isso? Ou as secretarias de educação do Estado, do município? Qual o padrão de vigilância em relação às escolas? Tá? Nós temos tido exemplos assustadores que nos preocupam muito. É gozado, né? Mas a gente nota falta de atenção até em seminários dedicados a idosos e pessoas com deficiência. Você chega lá, você nota, às vezes, quando tem tradutor Libras, eles põem o tradutor Libras de um lado da plateia e o palestrante do outro. Então você não sabe, se for dependente de Libras, para que lado olhar, porque é óbvio que a expressão, as telas e tudo que é mostrado é importante, são importantes, né? A expressão do palestrante e tudo. Então o tradutor Libras, ele tinha que estar junto ao palestrante, e não é bem isso que ocorre, né? A acústica, o layout, os bancos, banheiros para pessoas com deficiência, elevadores, escadas. Então nós temos visto ensaios em lugares, seminários em lugares extremamente luxuosos, mas inacessíveis, né? Até se você quiser ir de ônibus para garantir a sustentabilidade e evitar poluição, só para atravessar a rua já é uma aventura. Esperar no ponto de ônibus, você fica sujeito a assalto, atropelamento, a tudo. Isso em entidades que se dizem defensoras da sustentabilidade da pessoa com deficiência, etc. Então esses exemplos ilustram bem como nós somos muitas vezes superficiais, como falta cuidado eficaz, efetivo em relação ao que as pessoas precisam de fato, né? Seria ótimo se os diretores dessas entidades visitassem, né, as federações de deficientes visuais,
auditivos, idosos, etc., sistematicamente, e pedissem a eles, né, sugestões de correções arquitetônicas, de multimídia, de sistemas de comunicação, de assistência, tudo para usar os recursos que muitas vezes eles têm para trazer gente lá do outro lado do mundo e vir aqui dizer o que nós já sabemos. Então, nós temos que os nossos problemas não são complexos, são simples. Então, por que não termos atenção a nós mesmos? Não é? Então, os seminários são um bom exemplo de como nós estamos, de fato, alienadas em relação à realidade. Né? Isso vale também para as nossas repartições públicas, que, vamos dizer assim, de tão, talvez, serem alvo de críticas, já tem. A primeira coisa que a gente vê quando entra numa repartição pública é que é crime ofender o funcionário público. Gozado que não tem nenhuma lei ao contrário, né? Dizendo que é crime o funcionário público ofender a pessoa que vai lá. Isso não tem, essa plaquinha a gente não vê. Alguém pode dizer, não, mas isso o gerente é que cuida. O gerente está preocupado em puxar o saco do político que o indicou para lá. Então a questão toda, né, das nossas repartições públicas é que elas deveriam ser exemplares. Né? É até divertido ver. Né? Como também instalações. Né? Aqui o nosso famoso aeroporto Afonso Pena, que tem até tubo para dar um ar curitibano à chegada à cidade, não tem piso tátil. Né? E aí? O sistema de som, a pessoa cospe feito uma metralhadora as informações. Os painéis continuam com aquelas letrinhas desse tamanhozinho, que você tem que usar um binóculo para ver o que está escrito lá. E isso, aliás, esse é um problema mundial. Né? Parece que o mundo não estava preparado para o idoso, para a pessoa com deficiência. Agora, nós poderíamos dar exemplo e corrigir principalmente em termos de acessibilidade plena, né? Aeroportos, né? De modo a dar autonomia com as pessoas com deficiência, que se afinal, se é por lá que passam senadores, os deputados, governadores, prefeitos, todos os políticos, deveria ser o lugar, vamos dizer, tão perfeito quanto a tecnologia permitisse, porque fiscais não faltam, e são pessoas graduadas, pessoas com poder. Né? Então, é surpreendente. Né? Falar de rodoviária e já nem se fala, né? Coitado do povo. Né? Ali a situação acaba sendo, muitas vezes, tenebrosa, dependendo da cidade, e dane-se o povo. Né? É essa a frase que a gente poderia dizer. Né? Então, resumindo, nós temos que ver se as leis a favor das pessoas com deficiência são respeitadas, se existe cobrança, fiscalização. Podemos nos questionar se o Ministério Público é atuante, ou se as nossas leis são eficazes. Né? Porque, assim como temos o PROCON, né, temos o Ministério Público, tem Tribunal de Pequenas Causas, tem uma série de entidades que mais confundem às vezes do que ajudam, mas que existem. Né? E pelo menos as pessoas mais ilustradas, mais preparadas, poderiam orientar as nossas ONGs, né? E dizer como fazer uma sugestão, uma reclamação. E, gente, hoje em dia tem blog, tem YouTube, tem internet, né? Tem a Unesco, tem a ONU, né? Nós temos diversos tribunais
locais, estaduais, federais, internacionais, para acolher denúncias graves. E nós temos que aprender a usar isso aí. Nós não devemos simplesmente ter medo, ficar acomodar, porque cá para nós, né? Até deve ser humilhante para alguém simplesmente esperar que outro vá ajudá-lo. A pessoa que não luta por si não merece respeito. Não ajudar quem não quer ser ajudado, quem não quer ajudar, quem não quer lutar, é perder tempo às vezes. E isso, infelizmente, é muito frequente, porque o nosso povo foi educado para ser servil, disciplinado, para não incomodar as autoridades. Nós ainda não saímos da idolatria, a corte, a disciplina, vamos dizer, bovina, que a gente sente em situações extremas de pessoas que até muitas vezes a gente esperaria mais, né? Então, de fato, o que preocupa é porque só o que atende interesses estrangeiros, como Copa do Mundo, por exemplo, é motivo de tantas preocupações pelo governo e pela mídia. Quer dizer, a grande pergunta é, o povo não é prioridade ou é prioridade de fato? Né? Quer dizer, nós temos que centrar nessa questão. O povo não precisa só de esmola, não é só Bolsa Família, Bolsa Transporte, ou sei lá o que bolsa o pessoal possa inventar. Né? O povo precisa de cidades, precisa de hospitais, de escolas, precisa de segurança, precisa de um ambiente decente, até para ser estimulado a ser um cidadão. Né? Porque é muito difícil o cara se sentir, vamos dizer assim, responsável se ele não é respeitado. Se uma criança é maltratada, se uma criança frequenta uma escola ruim, que adulto ela vai ser? Né? Então é muito fácil, às vezes, chama a polícia, põe na cadeia, prende, arrebenta. Né? Quando, na verdade, o que nós devemos fazer é prevenir, é educar, é oferecer à juventude um ambiente sadio. Então, meus amigos, para concluir, né, quem tiver sugestões, né, meu e-mail está aí, jccascais@onda.com.br. Eu gostaria muito de receber de quem pode sugestões, né, análises, até porque eu tenho diversos blogs e essas análises ou podem ser colocadas diretamente nos blogs, para quem conhecer, ou então mandem para mim via internet. Eu tenho, felizmente, uma coleção de amigos extremamente combativos e repassando essas informações para eles, de modo geral, terão mais capacidade do que eu para conduzir aquilo que for colocado por vocês. Não aceitem a omissão e devemos dar exemplo de luta, como deram os surdos em Brasília há duas semanas atrás, se não me engano.